Olá, meus queridos, estou aqui hoje para falar do estudo de Joquebede, mães da Bíblia. Falaremos de Joquebede, mãe de Moisés, Arão, Miriam, que agora está conhecida aí graças a um corinho, né, que viralizou aí nas redes para os jovens. Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê, né? Quem anda aí nas redes sociais, quem já não ouviu esse corinho, né? Muitos jovens dançando. Então, assim, quem foi Joquebede, né? Joquebede foi casada, né, com um homem da tribo de Levi e teve 3 filhos. E quando o seu terceiro filho, seu caçula, Moisés, nasceu, o rei do Egito colocou uma lei, né, que deveria se exterminar, matar todas aquelas crianças que tinham nascido naquele período, né, os recém-nascidos, principalmente os homens, né, eles tinham que ser exterminados, mortos. E Joquebede, num ato de coragem, de fé e de amor de mãe, decidiu que não, o filho dela não seria morto. E o que ela fez? Ela escondeu Moisés por 3 meses dentro de casa, dentro da sua tenda, né? Não permitindo que aquela criança chorasse, e não deixando que o seu filho fosse morto, não fosse entregue. Então, o que a gente pode ver aí de Joquebede, né? Foi uma mãe que foi transgressora. Naquele tempo, isso fosse feito, afinal era lei, eles estavam lá, eles estavam cativos naquela terra, então eles tinham que cumprir aquela determinação. E Joquebede não. Joquebede seguiu o coração dela, o amor de mãe, e preferiu ser contra tudo isso. Talvez Joquebede nem, a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez ela nem pediu a opinião do marido, né, do pai. Ela fez por ela, sendo que 3 meses se passaram e estava impossível, né, aquela criança não chorar, as pessoas próximas não escutar. E aí, num ato, mais uma vez, de coragem, de audácia, ela decide colocar ele no cestinho e jogar no rio, né? Colocar no rio com o seguinte pensamento: ele não fica comigo, mas ele fica vivo. Vai que esse cestinho chega até alguém e essa pessoa, por misericórdia, pena, decide cuidar dele e não matá-lo, né? Ela até esperava realmente do que aconteceu, que fosse alguém, algum egípcio que fizesse isso. E foi o que aconteceu. As servas da filha de Faraó, né, da filha do rei do Egito, veem aquele cestinho, pegam e veem aquela criança bonita ali e levam até a sua princesa, né? E ela decide sim que ela não vai permitir que aquela criança permaneça ali e ao menos seja morta, mesmo que ela talvez não perceba que aquela criança é de uma família, né, do povo de Deus. Ela decide criar. E Miriam, uma irmã muito esperta, que ficou ali próximo à mãe, vendo o desespero da mãe, vai até ela, até mesmo orientada por Joquebede, e oferece, né, a mãe como ama de leite. Olha, eu tenho uma mulher que pode amamentá-lo, pode cuidá-lo se a senhora permitir. E a filha de Faraó aceita, e Joquebede cria Moisés por um tempo. E quando ele desmama, ela entrega ele a mãe adotiva, né, a princesa, a filha de Faraó. Mas a gente tem ali nessa história, né, uma experiência muito rica, porque resiliência. Ela prefere ter o filho vivo com um povo estranho do que o filho morto. E aí eu trago à memória, né, as mães que honestamente entregam seus filhos à adoção, né, de forma responsável, de forma correta, e que, sabendo que não podem ter condições de criar, ou que não têm condições até psicológicas
de manter a maternidade e decidem encaminhar para a adoção, encaminhar para que uma família crie em sustentabilidade, de forma sustentável, né? De sustento, não digo nem sustentabilidade, né? Que a gente aí não está falando de questão da natureza, nós estamos falando da questão de sustento, né? De ter o que oferecer para aquela criança de alimento, de estudo, de cuidado, de possibilidade. Então, assim, nós aprendemos com o Joquebed que isso é possível, sim, que isso sim, algo vindo de Deus. Por quê? Porque você continua amando, continua zelando, mesmo que distante, sabendo que aquela criança, aquele ser vai ser amado, cuidado. Muitos julgam, mas nós como mulheres, mães, temos que pensar além, né? Temos que deixar de que as nossas virtudes, ou não digo nem virtudes, né? Mas do que as nossas concepções façam julgar a nossa irmã, a nossa a mãe, né? Que dá aquela criança à adoção. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a situação nem sempre é igual a nossa. Talvez eu abraçaria de qualquer forma para criar o meu filho, mas às vezes não tem a possibilidade. E aí eu vejo em Joquebed esse ensinamento. Eu prefiro meu filho vivo, meu filho cuidado, do que o filho comigo, que talvez vai ser levado a ser morto ou descuidado, né? Porque no caso de Joquebed, isso podia sim acontecer. As pessoas iam observar que aquela criança tinha nascido há pouco tempo e iriam entregar, né? Iriam fofocar que ali tinha uma casa com uma criança que deveria ter sido entregue e não foi. Então, assim, observamos o quanto ela foi corajosa neste ato, mesmo sabendo que o filho não ficaria com ela, que o filho talvez não a chamaria de mãe, né? Apesar que quem conhece a história, lê, sabe que Moisés voltou, né? E até foi um grande homem que levou esse povo, né? Que estava ali cativo a terra prometida, né? Encaminhou, ou seja, havia um propósito. Deus, quando colocou isso no coração de Joquebed, tinha um propósito, né? Moisés não poderia. E aí a música brinca, né? Eu posso ouvir o choro do bebê, ele está vivo. Então, mães, se permita ouvir o choro do seu filho. Permita que ele fique vivo, são, bem cuidado. O pior é nós entregarmos nossos filhos à morte. Mas o que a gente tem que pensar é na vida. E em caso de conversão, mãe, aprenda com o Joquebed. Ore e entregue seu filho nas mãos do Senhor, que Deus há de fazer a obra dele. Ele pode estar desencaminhado, pode estar por um caminho que você não queria, mas continue orando e entregue seu filho ao Senhor, que o propósito que ele tem para a vida dele vai ser cumprido, independente das condições e das possibilidades daqui. Então, só para quem que eu esqueci aqui de falar, né, a referência bíblica, a história de Joquebed, essa parte, né, da Bíblia, da história, né, de Moisés, tá em Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10, tá? Que fala exatamente sobre essa história, né? De como ele nasceu, como ele foi colocado no rio, como a princesa encontrou ele, como Miriam ofereceu a própria mãe para ser a sua cuidadora, e dali Moisés se encaminhou, tá? Então, Êxodo 2,
Do 1 ao 10 conta essa passagem. E depois, mais à frente, em Êxodo 6:20, fala de quem era Joquebede, né? Porque nesse texto inicial do Êxodo 2, nem cita o nome dela. Mas em Êxodo 6:20, fala quem era ela, né? O nome de Joquebede. E que esse nome significa exatamente essa transformação, né? Essa mudança de possibilidades e de constância junto ao Senhor, né? Ela se escreveu seu nome na história, na palavra de Deus, na história do Senhor, como a mãe que preferiu o seu filho vivo ao morto, né? Assim como aconteceu com as mães lá da disputa de Salomão, lá que Salomão teve a sabedoria, né, de identificar quem era a mãe, porque a mãe, ela prefere o filho, mesmo que longe, mas que prefira o filho vivo. Uma mãe que oferece, que entrega seu filho à morte, aí é mais difícil. Agora, uma mãe que entrega seu filho a outra, a adoção, não. Deus não julga, porque Ele sabe que às vezes as condições são essas e que há um propósito nisso. Então é isso que eu quero deixar para vocês, nesse estudo das mães da Bíblia, que a gente pense o quanto é importante esse testemunho de Joquebede. Se você passar por uma situação dessa, prefira o seu filho vivo. Tá bom? Tchau e muito obrigada. Até a próxima, mãe. Semana que vem temos outra.